Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 1º de fevereiro. Tô aqui pra gente poder trocar uma ideia a respeito do novo reforço do Botafogo, o zagueiro Pablo, ex-Flamengo. Segundo o Vene Casagrande, o jogador chega ao Glorioso no empréstimo sem custos e sem opção de compra, ou seja, o Botafogo só vai ter que se preocupar com os vencimentos do atleta. É uma contratação que acontece em virtude da boa relação que existe entre John Textor e Landim, presidente rubro-negro. E era uma contratação necessária. Só que eu esperava que o Botafogo fosse ao mercado para trazer um jogador que pudesse chegar na condição de titular. E não é o caso do Pablo. Primeiro, porque o atleta já atuou pela Portuguesa. E segundo, porque o jogador não tem uma sequência de partidas faz bastante tempo. Considero, portanto, uma contratação no máximo ok, que pode, claro, mudar de status dependendo do que o atleta fizer em campo, pelo Glorioso, logicamente. Vou trazer aqui para você algumas informações que eu considero importantes para você conhecer mais assim o que a gente pode esperar do Pablo. Só que antes de mais nada, Fogão, te peço por gentileza, deixa o seu like, você sabe que isso é importante. O YouTube distribui melhor o conteúdo quando você deixa o like. Além disso, se você não for inscrito aqui no canal, inscreva-se, é muito importante também. A gente está quase passando a barreira dos 39.100 inscritos, caminhando em direção aos 40 mil. Tenho convicção de que nesse mês de fevereiro ultrapassaremos os 40 mil, uma marca tão importante aqui na história do canal. Beleza? Sempre lembrando, na hora do almoço, resenha, live aqui, 18 horas mais um vídeo e 22h05 mais uma resenha. Programação completaça nessa quinta-feira. Dito isso, vamos em frente. Quem é Pablo? Pablo é um zagueiro de 32 anos de idade, 1,88 m. Tem, portanto, uma boa estatura. Isso, inclusive, é um ponto que ajuda o jogador a alcançar um bom número, uma média aí de cortes por jogo. Você vai lembrar que no Brasileiro de 2023, o Adrielson liderou essa estatística de uma forma muito destacada. A gente sempre brincava, né? Tramontina, o rei dos cortes. Comparando, por exemplo, os números da Adrielson com a maioria dos zagueiros do Campeonato Brasileiro, era muito destacado. Tirando o zagueiro do Santos, que realmente, agora eu não lembro se era o Messias ou outro, mas era um zagueiro do Santos que estava sempre ali disputando a liderança desse ranking, mas de forma muito destacada. O Pablo, em 2022, ele teve uma média de 4,5 cortes por jogo. Entenda, o que é corte, Vitor? Sabe quando alguma bola é alçada na área e o zagueiro tira de cabeça? Isso é considerado um corte, por exemplo. E o Adrielson fazia muito isso, você sabe bem. O Pablo, em 2022, teve uma média de 4,5. Se você comparar a média do Adrielson, o Pablo e o Cuesta, o Pablo vai estar exatamente no meio do caminho. O Adrielson teve uma média de 5,7, o Pablo 4,5, conforme eu disse, e o Vitor Cuesta 3,6. Então você percebe que é um jogador que também tem essa capacidade de tirar a bola, afastar o perigo. Só que aí você tem outros aspectos importantes a serem destacados. Por exemplo, interceptações por jogo. O que é uma interceptação? Sabe aquele passe que o cara dá para encontrar um companheiro e o zagueiro entra no meio do caminho e consegue pegar essa bola? Isso é uma interceptação. E nesse quesito, Pablo, Cuesta e Adrielson ficam ali no mesmo nível. Você pode estar se questionando, pô, Vitor, mas por que você está trazendo os dados do Pablo de 2022? Por um simples motivo. Em 2022, o Pablo atuou 23 vezes no Campeonato Brasileiro, 22 como titular. Ele teve uma média de 85 minutos por jogo. Já em 2023, foram 7 jogos apenas, sendo que 4 ele começou como titular. Uma média de 60 minutos por jogo. A queda de número de partidas foi muito grande, o que acaba influenciando na métrica, uma vez que o Adrielson e o Cuesta jogaram o campeonato inteiro. Então, para ficar mais próximo ali uma coisa da outra, peguei os dados de 2022. Isso, inclusive, mostra um dos problemas que a gente pode ter com o Pablo, a falta de ritmo. Ele teve questão de lesão, isso prejudicou a trajetória dele no Flamengo, mas também as outras contratações que foram realizadas pelo rubro-negro acabaram tomando a frente aí em relação a essa titularidade no 11 inicial, tá ali sempre presente no 11 inicial. É um jogador que teve essa dificuldade física,
Mas tem um ponto positivo, dois na verdade, que é o fato dele atuar tanto pela esquerda quanto pela direita, ali no miolo de zaga. Inclusive, em 2022, jogou muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, com a camisa do Flamengo. Imagino que ele chegue para disputar a posição com o Alexandre Barbosa. Do lado direito, Lucas Halter e Bastos. Dá para imaginar que o Thiago Nunes vai utilizar o jogador dessa maneira. O fato do Pablo não poder jogar no Campeonato Carioca depõe contra ele, porque afinal de contas seria o momento que a gente teria para ir testando a melhor química ali no miolo de zaga. Alexandre Barbosa com o Lucas Halter, Alexandre Barbosa com o Bastos, Pablo com o Bastos, ou Pablo com o Lucas Halter. Seria o melhor dos cenários a gente poder utilizar o jogador no Campeonato Carioca, mas infelizmente não é uma realidade. Ele atuou contra a Portuguesa no empate por 0-0 e agora ele acaba sendo um reforço para o Botafogo apenas para pré-Libertadores, Libertadores de fato, fase de grupos, espero, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então a gente vai poder contar com o jogador para essas competições. Outro aspecto que vale destacar aqui a respeito do Pablo é o seguinte, e esse é um ponto positivo, é um ponto que pesa a favor do jogador. Lidar com pressão. O Pablo foi titular durante muito tempo do Corinthians. O Pablo já conseguiu jogar muitos e muitos jogos no Flamengo. O Lucas Halter e o Alexandre Barbosa já não tem essa história, porque embora o Alexandre Barbosa tenha jogado com a camisa do Libertad, lá no Paraguai, o Libertad é uma das principais equipes e, tipo assim, é o time mais forte mesmo e tudo mais. O Botafogo a gente tem que remar em relação a isso. Aqui no Campeonato Brasileiro são várias as equipes qualificadas. Então, naturalmente, o jogador saber lidar com pressão, essa questão que vem da arquibancada, esse é um ponto que pesa a favor dele. Ele tem muito mais experiência, digamos assim, do que o Alexandre Barbosa e o Lucas Halter em relação a isso. O Lucas Halter jogou no Goiás, com todo respeito ao Goiás, claro, mas é diferente, não dá pra falar que é a mesma coisa. O Alexandre Barbosa passou por equipes pequenas do futebol argentino, teve destaque, inclusive, maior destaque, quando foi colocado à prova no nível mais baixo. Quando esteve num nível mais, assim, de exigência aumentada, ele já não foi tão bem assim. No próprio futebol argentino, tá? No River Plate, no Independiente, ele não conseguiu tão bem assim. No Libertad, pô, o principal time do campeonato, aí é diferente. Então, é um ponto que pesa a favor do Pablo. O saber lidar com essa pressão que vem da arquibancada. E nessa temporada a gente sabe bem, o que não vai faltar na arquibancada é pressão. O próprio Thiago Nunes deu uma declaração nessa última coletiva pós-jogo, dizendo, se perder vai ser vaiado, se empatar vai ser vaiado, se ganhar vai ser vaiado. É uma questão que a gente vai ter que saber lidar. Sim, é uma questão que vai ter que saber lidar. E nesse quesito, eu acredito que o Pablo, com a sua experiência, 32 anos de idade, não é uma idade tão avançada assim, não é uma idade boa ainda ali para um zagueiro, eu acredito que ele pode agregar. Vamos ver se ao longo da temporada ele vai ser titular, se ele vai conseguir essa titularidade. Acredito que possa, porque comparando Alexandre Barbosa e Pablo, eu entendo que o Pablo é um zagueiro mais técnico do que é o Alexandre Barbosa. Agora, a gente vai ter que ver as disputas internas. Depende do Thiago Nunes, uma vez que ele puder contar com um atleta para as competições. Por isso que é uma pena ele não poder jogar no Campeonato Carioca. Verdadeiramente uma pena, porque seria o momento ideal para a gente poder encontrar esse miolo de zaga mais adequado. Vai que, no decorrer da temporada, você tem uma dupla formada por Pablo e Bastos. É uma possibilidade, por que não? O Bastos, inclusive, na minha opinião, deveria ser titular. Não sei você, quero saber sua opinião sobre isso. Qual seria a sua dupla titular, considerando que o Thiago vai jogar com uma linha defensiva com 4 jogadores? O que você pensa sobre isso, Fogão? E o que você pensa também sobre a chegada do Pablo? Gostou? Não gostou? Ok? Eu, por hora, fico nessa. Uma contratação ok. Temos que aguardar o desdobramento dos próximos capítulos. Enfim, é isso que eu tinha para trazer de informação aqui sobre o atleta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Na hora do almoço eu tô de volta para a gente poder seguir resenhando a respeito do noticiário botafoguense. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.